O meu nome é Cláudio José Airosa Rosieri. Eu pergunto, vocês conhecem todos os eventos sobre a Segunda Guerra Mundial? Com certeza não, não é mesmo? Vocês conhecem o destino de Adolf Hitler após a Segunda Guerra Mundial? Também não, não é mesmo? Então vamos conversar um pouco sobre este assunto, referente a fatos suprimidos da Segunda Guerra Mundial, que envolvem o Brasil, não somente durante a Segunda Guerra Mundial, mas principalmente envolve a política e a geopolítica brasileira no contexto mundial nos dias atuais, como consequência direta da Segunda Guerra Mundial, e que os brasileiros e o mundo desconhecem, mas que eu afirmo, com certeza, é a última razão, é a razão última do interesse globalista no Brasil, sem o qual não poderá haver nova ordem mundial. O que segue é uma compilação aprimorada de um trabalho realizado por mim para meu grupo de contatos do Zap, que agora publico no meu canal YouTube. Olá, pessoal. Outro dia eu fiz 4 postagens para vocês. A primeira, um texto escrito por mim sobre o que está acontecendo no Brasil atualmente e as intenções dos globalistas no Brasil. Segunda, uma publicação no Google sobre a atuação durante a Segunda Guerra Mundial do agente da inteligência britânica Sir William Stephenson no Brasil. Meu nome é Bond, William Stephenson. Espião inspirou Ian Fleming na criação do Agente 007 e teve participação determinante no ingresso do Brasil na Segunda Guerra Mundial. História está registrada no documentário O Dia em que James Bond Enganou Getúlio Vargas. Terceira, uma live do historiador Mariano Bíssego em Viagem na História, intitulada 1941, a invasão do Brasil pelos Estados Unidos. 1941, Brasil invadido pelos Estados Unidos. E quarta, uma entrevista do arqueólogo Aurélio de Abreu com Luiz Antônio Gasparetto sobre o assassinato de Carl Albert Brugger em Ipanema, Rio de Janeiro, em 1984. Oráculo da História. Ele já sabia há muito tempo. Dando continuidade à afirmação feita por mim sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, mas principalmente no Brasil, que eu sempre disse e continuo dizendo que o Brasil é a bola da vez dos globalistas, eu venho agora ampliar o contexto apresentado por mim nessas 4 postagens anteriores, citando detalhes do livro Proibido no Brasil, A Crônica de Acacor, mencionado por Aurélio de Abreu na entrevista. Esses detalhes, logicamente, não foram mencionados por não caberem naquela entrevista. Então, eu vou ler aqui detalhes esclarecedores de partes suprimidas da história da Segunda Guerra Mundial, relatadas naquele livro, que colocarão as 4 postagens anteriores feitas por mim dentro de um contexto realístico. Por enquanto, eu não vou ainda disponibilizar esse assunto no YouTube, porque precisa ser mais bem elaborado. Como eu vou enviar para vocês via WhatsApp, e o WhatsApp é muito limitado em questão de tamanho de vídeo, eu vou ler para vocês as partes importantes do livro, que são poucas, dividindo em pequenos vídeos e enviá-los sequencialmente, iniciando pelo vídeo número 1. Assim, ao final, vocês compreenderão o que, de fato, ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, incluindo a participação ativa desta guerra no Brasil, sem o conhecimento do povo brasileiro e sem o conhecimento do mundo. Agora que estou inserindo esse trabalho de revelação histórica no meu canal, antes de iniciar a parte 1, disponibilizarei aqui, como sempre faço em meus vídeos, os documentos disponíveis sobre os assuntos mencionados anteriormente, iniciando pelo documento, veja bem, hein? Publicado pela TV Senado, intitulado Histórias do Brasil, o dia em que James Bond enganou Getúlio Vargas.
James Bond tem a ver com Getúlio Vargas. O agente 007 pode ser pura ficção, mas ele foi inspirado num espião de verdade, William Stephenson, um agente do Serviço Secreto Britânico que durante a Segunda Guerra Mundial conseguiu enganar o presidente do Brasil. Em 1941, Alemanha, Itália e Japão estavam em guerra com diversos países do planeta. O Brasil permanecia neutro e continuava mantendo relações com os dois lados. A Itália possuía uma companhia aérea internacional chamada LATI, que fazia rotas regulares para o Brasil. Nos voos de ida, traziam escondidos nos aviões material de propaganda fascista e equipamentos de espionagem. Nos voos de volta, levavam pedras preciosas e minerais para uso bélico. Ao descobrir estas operações, o espião Stephenson bola um plano mirabolante para afastar o Brasil da Itália e trazê-lo para o lado dos aliados. Com o apoio do FBI, ele resolve falsificar uma carta do presidente italiano da LATI, Aurelio Liotta, para o diretor da empresa no Brasil, o comandante Vincenzo Coppola. Ele reproduz com perfeição a assinatura e o papel timbrado em relevo da empresa e fabrica uma máquina de escrever com os mesmos defeitos tipográficos encontrados em suas correspondências. O que estava escrito era uma verdadeira bomba. Chamava o presidente Getúlio de gordo, falava de uma revolta violenta dos integralistas e dizia que o Brasil era uma nação de macacos. Mas a carta não deveria chegar ao diretor Coppola, e sim ao presidente do Brasil. Como fazer isso? Para dar credibilidade, ele simula um furto de objetos e documentos na residência de Coppola, que presta queixa na polícia. Em seguida, um espião, dizendo-se passar pelo ladrão, vende a suposta carta para um jornalista da Associated Press, para que este a publique no jornal. Mas as coisas tomam um rumo diferente. Em vez de publicá-la, ele a leva para o embaixador dos Estados Unidos, Jefferson Caffrey, que decide mostrá-la a Vargas. O presidente fica furioso com a carta, mas decide agir com cautela, pois o seu genro tinha um alto cargo na empresa. 2 meses depois, inicia um processo de expropriação dos bens da LATI. Mas já era tarde. 3 dias antes, Coppola já havia vendido sorrateiramente alguns bens da companhia aérea para uma empresa de fachada, o Laboratório Verne, e sacado uma grande quantidade de dinheiro. Só em setembro de 1942, depois do Brasil entrar oficialmente na guerra, é que Coppola seria preso por fraude, juntamente com os outros funcionários da LATI, quando se preparavam para deixar o país. E tiveram sorte, pois Stephenson cogitava explodir o avião. Mas o comandante italiano não ficaria muito tempo na cadeia. Depois de conseguir um habeas corpus, viveria discretamente no Rio de Janeiro até a sua morte, em 1963. Algum tempo depois, documentos oficiais do FBI confirmaram a operação. Os Estados Unidos acabaram se beneficiando com o episódio. Além do apoio brasileiro na guerra, a companhia norte-americana Pan Air reinou absoluta no espaço aéreo brasileiro por muitos e muitos anos. Na sequência, eu trago para vocês um resumo com trechos da live de Mariano Bícego intitulada 1941. Brasil invadido pelos Estados Unidos. Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa viagem de hoje nos leva novamente a Natal, aonde contaremos uma história até então um pouco desconhecida.
Em um dos nossos últimos vídeos, mostramos a cidade de Natal e várias instalações ligadas à Segunda Guerra Mundial. Pois bem, hoje nós vamos continuar essa história na cidade de Natal e em Parnamirim, que faz parte da grande metrópole, e Parnamirim recebeu a maior base americana fora dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Vamos contar essa história em detalhes e você vai se surpreender com um dos fatos que eu vou apresentar. Vamos levar esta história do Viagem na História ainda mais longe. Uma rápida olhada no mapa mundi mostra a localização estratégica do Brasil no que diz respeito à travessia do Atlântico, especialmente a ponta nordeste do Brasil, que é o ponto de passagem mais curto para a África Ocidental Francesa e Serra Leoa. Em 1939, quando os Estados Unidos elaboraram um plano estratégico para toda a guerra, já prevendo o conflito, chamado de Plano de Guerra Rainbow Five, um de seus princípios era de que o Nordeste do Brasil teria de estar protegido e disponível como um ponto de passagem para viagens aéreas transatlânticas para a África, Europa e até para o Oriente Médio, sendo um caminho para o Extremo Oriente e a China. Aqui, um breve intervalo para uma constatação que contraria a história da Segunda Guerra Mundial. Diga-se de passagem, uma guerra cuja história jamais foi relatada devidamente. Aqui eu o farei. A questão é: o sistema acadêmico ensina que os Estados Unidos entraram nesta guerra após o ataque surpresa japonês a Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941. Então, uma pergunta oportuna: por que os Estados Unidos possuíam o plano de guerra Rainbow Five no ano de 1939, 2 anos antes ao ataque de Pearl Harbor? E mais ainda, por que este plano previa que o Nordeste brasileiro estivesse protegido e disponível para travessias transatlânticas de aeronaves americanas? Será que o governo dos Estados Unidos já contava como certa sua entrada nesta guerra? Em 1941, nada parecia deter as forças nazistas. Com isso, a presença nazista nas costas da África passaria, obviamente, a ameaçar o Brasil, já que a distância entre Brasil e África era bem curta. Era possível aviões alemães estarem chegando ao Brasil a partir das costas da África. Com isso, o medo americano e a necessidade de uma intervenção aqui no Brasil aumentou. E isto levou ao Plano Huber. O título completo desse plano era Plano Básico Conjunto para a Ocupação do Norte do Brasil, série 737, de 21 de dezembro de 1941. A parte inicial do plano cobriria a operação anfíbia, que teria como missão tomar vários portos e aeroportos importantes. O objetivo era desembarcar fuzileiros navais dos americanos no Brasil. O alvo principal era o aeroporto de Natal, Parnamirim. Os outros alvos eram Salvador, Belém e Fernando de Noronha. Todos os 3 locais do continente tinham aeródromos ou aeroportos capazes de receberem bombardeiros B-17 e grandes aeronaves de transporte. A frota americana do Atlântico iria dar cobertura à força de assalto, bem como o bombardeio da costa pelos navios de guerra, como o USS Texas. O plano de guerra Rainbow Five de 1939 não era apenas para garantir que a costa do Nordeste brasileiro servisse de trampolim para a travessia americana para a África? E agora nos é relatado que os americanos estavam preocupados com o inverso, ou seja, com a possibilidade de que tropas alemãs pudessem atingir o Brasil a partir das costas da África? O que será que os alemães poderiam querer com o Brasil? Ou melhor, o que estaria sendo escondido do público para tanto interesse do Brasil, tanto da Inglaterra por intermédio de seu maior agente de inteligência, quanto dos Estados Unidos com tanto medo de uma invasão alemã às costas brasileiras a partir das costas da África? Aonde tem fumaça costuma ter fogo, não é mesmo? Continuemos então com os depoimentos de Mariano Bícego em sua viagem na história. O
grande desembarque da invasão americana no Brasil estava planejado para acontecer exatamente neste ponto. A praia de Genipabu, perto de Natal, no Rio Grande do Norte, hoje é um ponto turístico famoso. Segundo o plano do Alto Comando Militar americano, 20 mil fuzileiros navais desembarcariam nesta praia, um lugar de mar tranquilo. Por aqui começaria a conquista do Nordeste brasileiro. As tropas teriam apoio de navios e até de um porta-aviões. Grupos de paraquedistas ocupariam posições estratégicas. Lanchas rápidas de desembarque levariam os fuzileiros navais até as praias brasileiras. Os ataques principais seriam contra Belém, Recife e Natal. Haveria ataques simultâneos em menor escala a Salvador, Maceió, Aracaju, Fortaleza e Fernando de Noronha. O objetivo: controlar toda a costa brasileira, da Bahia até o Amapá. Em menos de 6 horas, tudo deveria estar sob domínio americano. Caramba, não é possível. De um simples plano de usar a costa do Nordeste brasileiro para a travessia de tropas americanas para a África, o plano evoluiu para um ataque com invasão coordenada e simultânea de toda a costa brasileira, desde Salvador, na Bahia, até o Amapá, com desembarque de fuzileiros, lanchas rápidas, paraquedistas, bombardeios de navios, no melhor estilo do dia D, a operação Overlord da invasão aliada à costa norte da França, na Normandia. Repetindo, não é possível. Alguma coisa a mais estava acontecendo para que tudo fosse acobertado e ficasse silenciado até os dias de hoje. Mas o que poderia estar acontecendo? Só poderia ser algo grande, muito grande, não é mesmo? Vejamos então agora a esclarecedora live de Aurélio de Abreu sobre o assassinato do jornalista alemão em Ipanema, no Rio de Janeiro, em janeiro de 1984, com 3 tiros no coração a queima-roupa. É quase que impossível a gente deixar de pensar na Amazônia como um lugar cheio de surpresas, uma caixinha de surpresas, não é isso? O que realmente existe na Amazônia? Que civilizações viveram ali? Será que já teve civilizações ali ou não? Uma vez que ela está tão dentro ali daquela área onde os incas, né, se desenvolveram. Quer dizer, há muitas perguntas ainda sem respostas. E para falar um pouco desse fascinante assunto que é a arqueologia, principalmente no Brasil, eu quero trazer para vocês um amigo meu que entende para burro disso e que vai nos contar histórias incríveis, que é o Aurélio de Abreu. Faz favor, Aurélio. Quero estar novamente com você. Obrigado. Grande prazer. Quer pegar o microfone ali, faz favor. Só para vocês localizarem um pouquinho, o Aurélio de Abreu é professor de antropologia na Faculdade Casper Libero e na Universidade de Guarulhos. Além disso, ele é arqueólogo com especialização em cultura indígena das Américas. Não é isso? Agora, quer dizer que é o que está por dentro de toda essa coisa misteriosa, porque a gente vê, né, Aurélio, explorar muito a cultura inca, a gente vê uma série de coisas, primeiro na divulgação, não é? E o brasileiro fica meio assim, esquisito, parece meio misterioso, ou parece que não tem nada a dizer, quer dizer, eu não digo apenas da civilização dos nossos índios, esses conhecidos, não é? Mas aquilo que foi além deles, né? Aquilo que está mais para trás dele. Por exemplo, Amazônia. Existe alguma pesquisa, existe alguma coisa sobre a Amazônia? Nesse sentido arqueológico? Alguma coisa tem sido feita, mas o número de indagações é muito maior. Meu último livro, um presente para você, observa obrigado. Que aqui embaixo eu digo, além do mais, os mistérios. Além do mais, os mistérios, né? Olha, gente, deixa eu mostrar aqui para essa câmera, acho que vai dar para ver melhor. Veja bem. Quer dizer, então, que é Culturas Indígenas do Brasil. Está aí. Não é o primeiro, não, né? Você tem vários, não é isso? 25. Beleza, 25, gente. Quantos anos você está fazendo esse trabalho, né? Bom, eu estou fazendo arqueologia, em geral, desde 1965.
Sei. Fora disso, como você sabe, fui o único arqueólogo brasileiro a trabalhar na Ilha de Páscoa. Ai, meu Deus do céu. Você lembra bem que nós trouxemos um materialzinho. Você aqui de novo, porque já vi que você é uma mina, né, de coisas curiosas. Pelo menos eu tenho fascínio por arqueologia. Mas vamos entrar um pouquinho hoje na Amazônia, né? O que é que existe na Amazônia de interessante no campo da arqueologia? Bom, no campo real, palpável, aquilo que se conhece. Várias culturas que deixaram questões a serem respondidas. Por exemplo, aqui no bolso eu tenho 3 peças, uma delas em amazonita, é um sapinho, é o chamado muiraquitã. Uma outra em jadeíta, você vai reparar que é uma representação de um felino. Gracinha, gente. E mais uma... caprichado, né? Realmente artístico, quer dizer... E lembre-se que cortado sem terem metal. Aí se você cortar sem metal, mas como é que então pode cortar? Pedra. Pedra com pedra. É. E polimento com areia, talvez, exato, né? areia molhada. E por fim, um muiraquitã de jade. O que é muiraquitã? Muiraquitã era um amuleto que, segundo a lenda, era dada pelas mulheres sem marido, as amazonas, as famosas, aos seus eventuais amantes. Era um presente de depois ou depois, antes, depois para voltar no ano seguinte. É que isso aqui, entendeu, gente? Dependendo do desempenho, entendeu? Você ganhava um muiraquitã, que chama? Exatamente. Muiraquitã, olha aí, gente. Mulheres generosas, né? De qualquer maneira, veja você, como esse material, existem várias estatuetas, existem diversas peças, as quais não temos explicações, e lendas, muitas lendas. Fala-se, por exemplo, da existência de uma cidade perdida. Uma cidade de pedra que tem sido procurada ao longo dos anos. O coronel Fawcett perdeu-se procurando essa cidade e até hoje não voltou. Desde 24 é muito tempo, acho que ele não volta mais. Essa história é famosa, Independente disso, você tem aquela famosa história das pirâmides amazônicas, da morte do jornalista alemão Karl Brugger. Como é que é essa história, né? Conta para nós como é que é essa história toda das pirâmides no Amazônia. Como é que é essa história do assassinato? E a história... é que se sabe, né? O que se sabe é o seguinte: um piloto da Swissair, Schmidt, estava em Manaus. Aí chega perto dele um índio, maltrapilho, sujo. Chega perto dele e pede um prato de comida em alemão. Ele se espantou, um índio falando alemão. Aí disse: bom, eu pago a comida, mas você me conta a história. Claro. O índio disse: bem, eu não sou bem índio, eu sou mestiço. Meu pai era alemão de um grupo nazista que veio para o Brasil antes da Segunda Guerra Mundial, preparando a invasão do Brasil em 1939. 2.000 nazistas vieram para a Amazônia. E eles atingiram a minha tribo, que vive nas ruínas de uma antiga cidade de pedra, no Alto Amazonas, ali na confluência do Rio Negro, perto do Rio Jamundá, ou seja, uma região mesmo de floresta bruta, tropical. Foi um prato cheio. O piloto suíço achou aquilo uma maravilha, pagou a comida para ele, voltou para a Suíça, contou para o Erich von Däniken. O Erich von Däniken, atrás sempre de novidades, montou uma expedição, veio ao Brasil. O governo brasileiro, sempre cioso, sempre cuidadoso, proibiu o Däniken de entrar na floresta com índios. Por causa daquela coisa dos nazistas terem entrado lá? Não, também pelos nazistas, também pela proteção da arqueologia, também porque, bom, aquelas coisas do Brasil, nós não vamos nos perder. Sabe. Nunca se mistério dos mistérios, mas o maior mistério é eles, né? Bom, aí o Däniken voltou, reclamou, deu uma entrevista para a revista Stern. E a revista Stern mandou para o Brasil um jornalista que era o seu representante para a América Latina. Falava muito bem espanhol, arranhava o português, um rapaz de grande inteligência, o Karl Brugger. Aqui está a fotografia dele. Este moço foi assassinado no Rio de Janeiro. Foi assassinado no Rio de Janeiro em 1984, em janeiro de 84. Por que ele foi morto? Uma coisa estranha. Segundo o companheiro dele, que é esse que está aqui ao lado, um cidadão chegou perto dele,
disse alguma coisa em português que o outro alemão não entendeu. O Karl Brugger concordou, acenou com a cabeça e o cidadão que perguntou puxou o revólver e deu-lhe 3 tiros no coração. Mistério absoluto, prende, não prende, Blitzmil, a embaixada alemã no Rio de Janeiro protestou. Quem era o Karl Brugger? Karl Brugger era nada mais, nada menos o autor de um livro que é proibido no Brasil, A Crônica de Akakor, o qual foi editado em Portugal, na Inglaterra e na Alemanha. Ainda é proibido até hoje? Hein? Ainda é proibido até hoje? Acredito que sim, porque só tem essa edição portuguesa. Gente, olha, estamos com um livro proibido, gente. Bom, o Karl Brugger dizia neste livro que ele entrevistou o índio Tatum Canara, aquele índio que falava alemão. O índio contou para ele a história da tribo, a história da cidade em ruína, a história de 3 pirâmides que existiriam na cidade e, mais ainda, que 2.000 soldados alemães tinham vindo e uma parte deles ficou na Amazônia, vivendo entre os índios. Muitos se casaram, miscigenaram-se e viveram por lá. O Karl Brugger, com isso, recolheu as informações, várias horas de gravação e lançou na Alemanha esse livro de Chronique von Akakor, que tem edições em inglês e em Portugal. Em suma, é uma história complicada porque ela atinge a ideia de que haveria uma certa cumplicidade do governo brasileiro de então quanto a essa entrada dos alemães no Brasil. Claro. Lembramos ainda que Getúlio Vargas e o próprio general Eurico Gaspar Dutra eram muito ligados à Alemanha. O Dutra tinha a mais alta condecoração alemã, a cruz, a águia de ouro do todo Reich. esse pessoal fascista era afim, né? Bem afim, eles se davam bem, a ideologia estava ali, Tá né? ali, né? Bem Irmãozinhos, pertinho. Bom, então essa história vai mais longe. Um avião alemão cheio de suprimentos caiu na Amazônia e isto resultou na morte de um outro cidadão, o senhor Súcuros, que era piloto nazista e que depois da guerra também se estabeleceu no Brasil. Aliás, ele tinha um hidroavião ali na lagoa ali da represa, o negócio que ainda está sendo explorado pela família. Acho que você conhece aquele aviãozinho ali, né? Muito bom. O Brugger foi assassinado e os amigos dele, aqueles que tinham tentado ir até a cidade perdida e sempre foram interrompidos, foram morrendo um a um. Roldão Pires Brandão, o mesmo cidadão que me deu esta peça aqui, Lerel de Silibon, quase todos morreram assim. Esse também que te deu essas peças? Esse que me deu esta peça aqui morreu de uma morte assim meio estranha. Foi fuzilado por um pistoleiro que teria sido contratado por alguém e levou um tiro à noite. Coisas estranhas, né? Aquelas histórias. Gente do céu, bom, você não está se metendo nisso também, né, Aurélio? Não, eu escrevi 2 reportagens e depois disso, depois de 4 telefonemas, um tanto quanto ameaçadores, assim. Você já recebeu? Já. Na base nós cortamos seu pescoço ou cortamos abaixo do pescoço. Pelo simples, né? Nós resolvemos segurar, né? Quer dizer, mas para você, qual é seu palpite? Quer dizer, que forças seriam essas? Seriam forças das pessoas que moram lá? Seriam forças do governo que não quer que a população venha saber o que esse passado tão próximo andou fazendo ali com alemães, né? Saber lá, né? O que pode estar por baixo disso, que o povo nunca veio saber, que esse é segredo de Estado, entre aspas. Ou seria o pessoal que mora lá na cidade mesmo? Como é que é? Qual é seu palpite? Bom, nós temos que separar a história em 2 pontos totalmente diferentes. Um deles, a indiscutível, a absolutamente certa, vinda de alemães, de nazistas ao Brasil e de uma profunda infiltração nazista antes, durante e depois da Segunda Guerra Mundial. Note bem, o Brasil até hoje é rota obrigatória de passagem de ex-nazistas, de organizações de proteção a agentes nazistas na América do Sul. Portanto, essa gente tinha muito dinheiro, eles saquearam a Europa, eles se estabeleceram em vários pontos. Verdade. Eles não teriam interesse de serem descobertos. Inclusive, a exploração do Jari, ela tem aspectos nebulosos, que até hoje não foram levados a fundo. Há um submarino alemão, sem dúvida alguma, desaparecido dentro da Amazônia, que sabemos que ele penetrou no rio Amazonas. Se saiu ou não, não se soube. É um submarino desaparecido, é um daqueles grandes submarinos de 2.800 toneladas do Terceiro Reich. Sem dúvida alguma, a Alemanha tinha interesses muito grandes na área da América do Sul.
Será que Sua Excelência Vedete viu mesmo? Será que o relato dela é verdadeiro? Teria sido queima de arquivo por parte do Deep State anglo-americano? Assistam o relato de Sua Excelência a Vedete para a Rádio Globo. Eterna vedete do Brasil, símbolo do carnaval desse país. Virgínia Lane, muito boa tarde. Boa tarde, minha querida Rádio Globo, meu querido vocês todos. Eu estou muito feliz com esses dias que eu fiz de carnaval novamente, vendo o público que me ama de verdade. A Virgínia participou do Carnaval Popular, do Carnaval do Rio de Janeiro, cantando as suas marchinhas, porque ela tem uma série de sucessos dos carnavais. E você cantou na Cinelândia, no Rio de Janeiro, é isso? Há 10 anos que eu faço aquele programa. Aquele programa de carnaval de rua na Cinelândia. Na Cinelândia, o carnaval no placar da Cinelândia, eles fazem um palanque muito bonito. Sei. Não sou só eu, não. Grandes cartazes passam. Emilinha, ano passado, estava comigo. Coitada, falecida Emilinha minha Bomba. querida, começou comigo. Ela começou em 1935, querido, no Cassino da Urca. Ela, Marlene, Carmen Costa, todas as três. Ô Virgínia, você continuou com aquelas pernas famosas que enlouqueceram Getúlio Vargas? Você sabe que eu apareço lá com as pernas que de vestido ninguém me contrata? Ninguém te contrata de vestido? Ninguém, só quer tudo de fora. Meu Deus! Mas também, querido, eu moro num sítio. Fiz uma sala de fisioterapia. Tem uma massagista, Irene, uma massagista aqui de Piraí, que é excelente, vem 3 vezes por semana. Fazer massagem nas suas pernas? Ah, faz massagem nas minhas pernas. E eu também faço hidromassagem, tem uma piscina de água quente, de água fria. Sei. Eu procurei um sítio para tratar das minhas pernas. Que coisa! Eu ganhar pão, querido. O que você quer que eu faça? Você ganhou pão, né? É claro. E vem cá, você ganhou também o Getúlio, não foi? Ganhei 15 anos, não ganhei 2 dias não, meu amigo. Foram 15 anos de relação? Foram 15 anos de amizade, de relação, de conselhos. Olha, ele me formou em advogado, que o Brasil vai saber no meu livro, na Universidade do Catete. Eu sou formada de Direito. Olha. E além disso, ele foi paraninfo da minha turma. E ainda, se não bastasse, ele foi padrinho do meu primeiro casamento. Que isso? Quer dizer que depois de terminado o romance, ele foi padrinho do seu primeiro casamento? O romance não terminou não, porque eu tive paixão por esse cara. O que atraía você no Getúlio? O que você viu no Getúlio? A inteligência, cara. É mesmo, né? Ele era muito inteligente. E era um cara boníssimo de coração, ouviu? Ele não tinha nada contra quem tinha dinheiro, não. Mas quem fosse pobre, ele queria fazer melhorar de vida. Ô Virgínia, ele te conheceu o quê? Indo a um teatro de revista, ao Teatro Recreio, no Rio de Janeiro? Como é que ele te conheceu? Justamente no Teatro Recreio. Ah, foi no Teatro Recreio. Acertei sem saber, hein? Ele tinha, você sabe que ele tinha um camarote exclusivo dele. Olha. Era dele, ele assistia fazer o primeiro ato e depois mandava dizer lá dentro que já tinha que compromisso e que ia embora. Mas no dia seguinte ele ia ver a mesma coisa. Que coisa. Ele assistiu anos seguidos Walter Pinto no camarote C. E dizem que ele era uma pessoa que gostava muito das mulheres bonitas, na verdade? Ele tinha umas mulheres que andavam querendo me perturbar com ele, mas não conseguiram, não. Não, né? Não. E você frequentava o Palácio do Catete, que naquela época era sede do governo, quer dizer... Muito. Você quer saber uma coisa que eu vou dizer pela primeira vez? Pode-se dizer? Pode, se você quiser. Olha, pode. é meio perigoso. Mas o meu livro vai sair, não tem direito, não. Eu vou dizer. Eu estava na cama com ele quando entraram e mataram ele. O que, Virgínia? O que? Ele foi assassinado, meu filho. Você estava na cama? Eu estava na cama com ele. Ele aí chamou o Gregório correndo, ainda deu para chamar. O Gregório foi e me atirou pela janela, onde eu fraturei braço, perna, e caí lá embaixo no palácio, no jardim. Virgínia Lane, isso você nunca contou pra ninguém? Pra ninguém, é a primeira vez, porque é a Globo que eu tô falando. É uma estação, é uma emissão que a gente pode falar com a Globo, porque é a única estação de vergonha, de caráter e de dignidade que tem nesse Brasil, chama-se TV Globo e Rádio Globo. Meu Deus, quer dizer então que, entusiasmada pelo fato de eu estar na Globo, você confessa que na cama, no atentado, o que seria o suicídio, na realidade, quem foi o homem que atirou? Você estava na cama com ele, você viu o assassino? Aí sim, todos 4 de máscara. Ah, eram 4 homens? Eram 4 homens de máscara. Me tiraram pelo pescoço, pelo cabelo. E aí ele mesmo, o Getúlio, ainda não tinha sido atingido, me pegou, me atirou. Mandou o Gregório me atirar pela janela, porque o catete é baixo, não sou muito alto pela janela. E você caiu nos jardins? Eu caí no jardim fraturando, olha que perigo, fraturei uma janela, 4 costelas e o braço direito. Ô Virgínia, eu vou deixar uma pergunta no ar, porque eu vou pro intervalo, eu tenho que segurar isso. Por que você, ninguém soube disso, nunca vazou isso? Eu nunca quis dizer,
porque eu achei que não era a hora ainda. Mas Como uma eu mulher vi- que cai nos jardins do palácio, ninguém viu os serviçais, a staff do presidente. Daqui a pouco, a verdade, Virgínia Lene testemunhou aquilo que muda a história do Brasil. Getúlio não foi suicídio. Getúlio foi assassinado por 4 encapuzados. Uma declaração que muda a história desse país. Virgínia Lene, pela primeira vez, a vedete do Brasil, que já havia declarado seu romance com o ex-presidente Getúlio Vargas, revela com exclusividade para esse programa que no momento daquilo que a história contou como suicídio, ela estaria na cama ao lado de Getúlio e, para não ser assassinada logo após os 4 homens encapuçados terem atirado no presidente, o Gregório teria entrado no quarto e jogado a vedete do Brasil pela sacada do palácio. Ela caiu nos jardins, quebrando várias partes do corpo. Virgínia, é isso que você falou? É isso mesmo, isso o Brasil vai saber agora no meu livro que vai ser editado. Mas por que você demorou tanto a contar, já que a história oficial diz que Getúlio havia se suicidado? Existe até uma carta-testamento do Getúlio, onde ele praticamente deixa clara a sua intenção de se matar. Olha, eu vou te dizer uma coisa, ele era um homem boníssimo demais, com intenções sempre de fazer o mínimo de arrogância a qualquer pessoa que fosse, e ele não queria que isso, impediu demais que eu calasse a boca e que nunca comentasse. Mas ele morreu, como é que ele te pediu isso? Não, ele morreu na hora, depois dos tiros. Sim. Mas quando estavam fazendo barulho, dizendo, olha, tem gente aqui que quer entrar à força, ele já sabia que iam assassinar ele. Ah, e ele, antes de morrer, teria lhe pedido isso? Ele já tinha me pedido, se me acontecer alguma coisa, você nem precisa tocar nisso, porque eu já esperava que isso acontecesse. Ele disse que já esperava esse assassinato. Agora, o Gregório os caras não atiraram no Gregório? Não, porque o Gregório me atirou pela janela e depois pulou numa árvore que veio dar comigo lá embaixo. Ah, entendi. Agora você não sabe do melhor. Ah. Que além disso, eles correram lá pro jardim, me pegaram e me deixaram nua inteiro, tiraram a roupa do meu corpo. Quem? Os 4? Não, 2 dos bandidos, 2 ficaram lá em cima. E 2 deram a volta por fora, me tiraram a roupa e disse, agora vagabunda, vai andar nua pra tu arranjar outro presidente. Meu Deus, chamaram você de vagabunda? Ainda por cima de vagabunda. Ô, Eu Virgínia, sofri muito com a morte do Getúlio. Mas sofri muito e nunca quis tocar em nada disso. quer dizer, você é uma testemunha ocular de uma... Viva. Viva. Viva e direta, porque não foi uma mulher que teve um casinho com ele, não. Eu tive 15 anos deitando e levantando com o Getúlio. Meu Deus, olha, você sabe, Virgínia, a entrevista, ela foi para um outro lado, quer dizer, claro, estamos todos perplexos, o Brasil está perplexo. Claro, Tá claro. todo mundo com uma revelação dessa, porque os historiadores garantem que Getúlio foi, enfim, assassinado. É tudo mentira, porque tudo isso foi governado e mandado pelo Lacerda. Perdão, pressionado pelas pressões. Claro. Ele teria se suicidado, e você diz que não. Não, de maneira nenhuma eu morro. Eu morro com uma arma apontada para minha cabeça, para o meu pescoço, para o meu coração. Eu morro dizendo a verdade. E você acha que os 4 eram o quê? Você chegou a citar nome? Você acha que quem teria mandado os 4 homens ao quarto? Isso é a única coisa que eu não posso te afirmar, porque ele não estava lá. Mas a suspeita é que o Getúlio comentava sempre comigo que isso poderia acontecer, ele falava sempre que tinha medo do Lacerda. Mas o Lacerda, por sua vez, foi vítima de um atentado que quase o matou. Claro. O Lacerda também foi vítima de um atentado, onde morreu o Major Rubens Vaz. Foi também. Mas ele tinha sempre, assim, gravado na memória dele, uma vingança do Lacerda com ele tinha. Virgínia, você não tem medo das consequências de uma declaração dessa agora? Não tenho medo não, porque eu tenho isso guardado há muitos anos e só falei uma vez. E olha, e se fizerem alguma coisa comigo, tu sabe que idade eu estou fazendo agora 28 de fevereiro? Quanto? 87. Não, mas nós queremos você vivo, não é possível. Pois é, mas se quiserem fazer alguma coisa comigo, estejam certos. Eu nunca vou mudar essa revelação, eu nunca vou mudar o meu amor pelo Getúlio, eu nunca vou, nem pelos 2 maridos que eu casei, eu amei tanto como amei esse presidente, Canazzi. Você foi uma mulher que quando amava mesmo intensamente. E não foi em troca de coisa nenhuma não, porque se eu fosse outra mulher mais malandra, você sabe que existe isso. Eu teria tido um emprego público, eu teria, sei lá, eu estava numa situação financeira muito agradável e não estou. Quer dizer, eu não quis nada dele disso. Eu só tinha orgulho, a única coisa que eu tinha é verdade. E qualquer mulher teria, de ser amante de um presidente da República.
Virgínia, realmente você me pegou de surpresa. Eu fiquei, olha que a gente entrevista sempre, mas eu perdi até como se diz popularmente, o rebolado diante disso. Isso não me sai da cabeça, quer dizer, é uma coisa que eu aprendi na escola e que agora muda tudo, quer dizer. Você me permite, amanhã, eu vou colocar um historiador dentro do nosso programa, porque isso não pode terminar aqui, quer dizer, no momento que você escolhe esse programa, escolhe a Globo, para fazer uma revelação dessa... Só tive coragem de falar para a Globo. Pois é, eu vou amanhã conversar com um historiador e eu gostaria de ouvir também aquilo que os historiadores dizem. Nesse caso eu vou escolher um grande historiador, vamos ver se a gente pega o Milton Teixeira, que inclusive é colaborador da gente, está sempre pronto a esclarecer coisas sobre a história do Brasil e do Rio de Janeiro. Enfim, eu vou conversar com ele e a gente vai voltar a esse tema, tá vendo, Virgínia? Com todo prazer, e agora não tem mais receio de coisa nenhuma, querido. Não, agora já está dito, está gravado. Está dito e está dentro do meu coração ainda por cima. Não, e está gravado aqui na Globo. Então pronto. Agora eu falei bem claro que só fiz isso por ser a Rádio Globo. Ok, Virgínia. Amanhã a gente vai dar um prosseguimento a isso e eu peço que, se for necessário, que você volte a falar com a gente, tá bom? Pode dizer para esse seu amigo historiador Sim. que está sendo publicado um livro muito bacana que se chama Sua Excelência Vedete Viu, e uma interrogação grande. É o seu livro que você vai lançar quando? Ainda não está pronto. Tem que passar o carnaval, mais uns 2 meses, aí ele vai estar pronto. Como é que se chama o livro? Sua Excelência Vedete Viu, e tem um retrato do Getúlio e meu. Ok. Sua Excelência a Vedete Viu, quer dizer, já é um título que faz alusão ao assassinato. Fala mesmo. Ok. Virgínia, a gente volta a falar com você. Obrigada, cara. Um beijo grande. Estou muito contente que estou me aprontando para ir para Cinelândia, que é o último dia. Vai fazer o seu carnaval e a gente vai te aplaudir lá, com certeza. Obrigada, meu amor. Obrigada. Parabéns. Se liga, Brasil. Então, vamos agora ao relato do livro feito por mim em 4 partes, para a minha lista do Zap. Pessoal, eu vou ler aqui a primeira parte que nos interessa para contextualizar o assunto, tá ok? São nas páginas 161 e 162 do livro de Karl Brugger, As Crônicas de Akakor. Esse aqui. É uma cópia Xerox que eu tenho. Então, páginas 161 e 162. O príncipe Sincaia, que também deu ordem de ataque a Lima, colocou-se à frente dos Uga-Mongulala. Com guerreiros escolhidos, atacou as bases dos bárbaros brancos na zona superior do Rio Negro, em Santa Maria. Ordenou que todos os homens fossem mortos e que todas as casas fossem queimadas. Só 4 mulheres da aldeia escaparam ao ataque e essas foram feitas prisioneiras. A voltar a Akakor, 3 morreram afogadas numa tentativa de escapar. A 4ª mulher alcançou a capital do Império dos Uga-Mongulala. Com a sua chegada, no ano de 1932, abre-se um novo capítulo na história do meu povo. Pela primeira vez, um bárbaro branco não trouxe nem mal nem tristeza ao meu povo. Reinha, que era como se chamava a mulher cativa, veio de um país distante chamado Alemanha. Sacerdotes brancos tinham-na enviado ao Brasil para converter as tribos degeneradas ao sinal da cruz. O seu trabalho fez com que se familiarizasse com a vida do antigo povo do Grande Rio. Depois de ter sido feita prisioneira, Reinha, dentro em pouco, ganhou a confiança do meu povo. Auxiliava os doentes e curava as feridas dos guerreiros. Trocava os seus conhecimentos com os dos sacerdotes e falava na herança do seu povo. O príncipe Sincaia, que a observava profundamente, tornou-se muito amigo de Reinha. Quando ela evidenciou os mesmos sentimentos e se mostrou disposta a renunciar ao sinal da cruz, ele deu-lhe a situação de princesa dos Uga-Mongulala. Bom, em suma, ele está contando aqui a história do chefe. O príncipe Sincaia era o chefe dos Uga-Mongulala, que viviam em guerra com os brancos, bárbaros brancos, que era o povo branco.
representado na época lá nessa região amazônica pelos seringueiros, que atacavam os índios e os índios revidavam atacando, queimando e matando também, em troca do que os seringueiros faziam com os índios. Bom, enfim, esse príncipe Sincaia, que era o chefe da tribo Uga Mongulala, ele fez cativo 4 mulheres, das 3 morreram, e uma se salvou e acabou se casando com o príncipe Sincaia. Então, agora eu vou ler no próximo vídeo a continuação disso aqui, ok? Até lá. Reinha em Acacor. A união entre Reinha e Sincaia alterou a vida do meu povo. A nova princesa dos Uga Mongulala era a primeira mulher a partilhar do governo do príncipe. Assistiu às reuniões do Alto Conselho e tomou importantes decisões. No fim da estação das chuvas do ano de 12.418, 1937, deu-se um acontecimento em Acacor que já era esperado há muito tempo. Reinha deu um filho a Sincaia. Eu, Tatum Canara, sou o primogênito, o príncipe legítimo dos Uga Mongulala, tal como está escrito na crônica. E ele conta lá a história da crônica. Então, é isso aí. Agora eu vou partir para o terceiro pedaço, ok? Esse terceiro pedaço é intitulado A Aliança com a Alemanha. 4 anos depois do seu casamento com Sincaia, Reinha regressou ao seu povo. Não era uma refugiada, antes como embaixatriz dos Uga Mongulala. Tomando uma estrada secreta, alcançou as instalações dos bárbaros brancos na costa leste do oceano. Um grande navio levou-a a casa. Reinha ficou com seu povo durante 12 luas. Então, os batedores anunciaram a sua iminente chegada a Acacor. Mas desta vez, a princesa das tribos escolhidas era acompanhada por 3 altos dignatários do seu povo da Alemanha. Sincaia reuniu os mais velhos, os chefes guerreiros e os sacerdotes para lhes darem as boas-vindas. Continuando, na página 165. Esta era a vida do meu povo quando o Alto Conselho concluiu a aliança com os chefes alemães. Prometeram aos Uga Mongulala as mesmas poderosas armas que os bárbaros brancos usavam. 2.000 soldados iriam ensinar-lhes a usar o equipamento. Seriam os responsáveis pela construção de grandes fortificações e por conseguir mais terra arável. Mas a decisiva parte do acordo referia-se à guerra planeada para o ano de 12.425, entre parênteses, 1944. Os nossos aliados pretendiam desembarcar na costa brasileira e ocupar todas as grandes cidades. Os guerreiros Uga Mongulala deviam suportar a campanha atacando as posições dos bárbaros brancos no interior. Depois da esperada vitória, o Brasil seria dividido em 2 partes. Aos soldados alemães seriam atribuídas as províncias da costa. Os Uga Mongulala ficariam satisfeitos com a região do Grande Rio, que lhes tinha sido dada pelos deuses há 12.000 anos. Este foi o contrato entre o Alto Conselho de Acacor e os chefes alemães. Pessoal, para demonstrar o que realmente aconteceu na Segunda Guerra Mundial, é preciso traçarmos uma cronologia a partir dos eventos relatados no livro de Brugger, citados por mim nos 4 vídeos anteriores. Neste vídeo, vou traçar a cronologia desses eventos, e a partir desta cronologia, eu demonstrarei o que realmente aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. A maioria dos eventos descritos no livro não possuem data, contudo, estão todos relacionados a um evento específico que, servindo como ponto de partida, chegaremos a todos os outros.
O evento-chave, como ponto de partida para encontrar a data dos eventos subsequentes, é o nascimento do filho de Reinha, que, segundo o livro, aconteceu no fim da estação das chuvas do ano de 1937. Então a questão é: qual a estação das chuvas na região amazônica? Procurei no Google e encontrei o que segue. O período de chuvas ou forte atividade convectiva na região amazônica é compreendido entre novembro e março. Portanto, a partir do final da estação de chuvas, no mês de março, retrocedendo 9 meses relativos ao período de gravidez de Reinha, chegamos à data de seu casamento com o príncipe Sincaia em junho de 1936. Como o livro afirma que 4 anos após o casamento, Reinha retornou à Alemanha, então Reinha retornou à Alemanha 4 anos após o casamento em junho de 1936, o que coloca este retorno em junho de 1940. O livro também afirma que Reinha permaneceu na Alemanha 12 luas, retornando em seguida com 3 altos dignatários alemães. Isto coloca a estadia de Reinha na Alemanha por 12 luas ou 1 ano, retornando para Acacor, na Amazônia, em junho de 1941. O livro também afirma que neste período, de junho de 1941, o Alto Conselho do Zuga-Mongolala, reunido com os 3 altos dignatários alemães, estabeleceram um acordo de invasão de toda a costa brasileira para o ano de 1944. O livro também afirma que os primeiros soldados alemães atravessaram a fronteira de Acacor na estação seca de 1941. Como a estação de chuvas inicia em novembro, a estação seca termina em outubro. Como a viagem dos soldados alemães, como o livro coloca, durou 5 luas ou 5 meses, e eles atravessaram a fronteira de Acacor ainda na estação seca, e supondo-se que tenham atravessado essa fronteira no final de outubro, que ainda é a estação seca, eles têm que ter saído da Alemanha 5 meses antes, ou seja, em maio de 1941. Prestem atenção aqui. Se os soldados alemães deixaram a Alemanha em direção à Amazônia no mês de maio de 1941, o acordo de invasão feito entre os alemães e os Zuga-Mongolala não poderia ter sido feito em junho de 1941. Teria que ter sido feito durante o mês de maio ou antes. Neste ponto, devemos nos lembrar que toda a cronologia aqui foi calculada baseada no casamento de Reinha, no limite final da estação das chuvas, em março. Contudo, o casamento pode também ter sido realizado, por exemplo, no mês de fevereiro, que não deixa de ser também final das chuvas. Se assim o for, teríamos que retroceder 1 mês em toda a cronologia, iniciando com o casamento de Reinha, colocando a reunião do plano da invasão no mês de maio de 1941, compatível com o período da saída dos soldados da Alemanha, também em maio de 1941. Agora eu pergunto, existiu naquela época alguma evidência de que os Estados Unidos conheciam este plano de invasão da costa brasileira por parte da Alemanha nazista, usando como ponto de partida o continente africano? A própria live do senhor Mariano Bissego afirmou isso, como mostra a transcrição do vídeo que segue. Live de Mariano Bissego. 1941. A invasão do Brasil pelos Estados Unidos. Viagem na história. Postulou-se um cenário crível envolvendo tropas alemães ou pelo menos 5 colunistas desembarcados por via aérea de Dakar, combinando com a mobilização de elementos pró-nazistas das Forças Armadas Brasileiras. Assim, nos dias que se seguiram a Pearl Harbor, os Estados Unidos traçaram planos para impedir qualquer tentativa de proteger o Nordeste do Brasil para o eixo, tomando eles próprios. Nasceu o Plano Huber. Quanto a esta ameaça nazista às costas do Brasil, relembremos-nos as palavras de Mariano Bissego. Em 1941, nada parecia deter as forças nazistas. Com isso, a presença nazista nas costas da África passaria, obviamente, a ameaçar
o Brasil, já que a distância entre Brasil e África era bem curta. Era possível aviões alemães estarem chegando ao Brasil a partir das costas da África. Com isso, o medo americano e a necessidade de uma intervenção aqui no Brasil aumentou. E isto levou ao Plano Huber. Pessoal, qual poderia ser o interesse da Alemanha nazista aqui nessas terras tupiniquins? Será que Hitler era conhecedor da existência de alguma coisa de importância para ele e seu plano nazista? E os americanos tinham conhecimento do que era e disputava este interesse com a Alemanha? Continuemos com o assunto com a pergunta: qual a importância da cronologia anterior? A resposta a seguir. Então, a pergunta feita no final da parte anterior foi: qual a importância da cronologia feita por mim? A importância reside no fato de que eu suspeito que no mês de junho, mais precisamente no dia 22 de junho, os 3 altos dignatários da Alemanha nazista ainda permaneciam no Brasil. E qual a importância disso? Lembram-se do que aconteceu em 22 de junho de 1941, na Europa? Aconteceu a Operação Barbarossa, a invasão da Rússia pelo Reich alemão, em traição ao Pacto de Não Agressão, o Pacto Ribbentrop-Molotov, feito entre Hitler e Stalin. Isto sugere alguma coisa a vocês? Provavelmente não, mas eu suspeito que a invasão da Rússia não fora ordenada por Hitler, fora ordenada pelos dublês de Hitler, por ordem dos globalistas, enquanto o verdadeiro Hitler estava no Brasil, tratando da invasão da costa brasileira. Após esta invasão, Hitler não mais pôde retornar à Alemanha, do mesmo modo que os outros 2 altos dignatários relatados por Brugger no seu livro. E quem eram esses outros 2 altos dignatários alemães que compunham o grupo de 3? Se você, ouvinte deste relato, fizer uma busca acadêmica, verificará que o secretário de Hitler, Martin Bormann, fora julgado em Nuremberg in absentia, ou seja, em ausência, pois não havia sido encontrado. O terceiro, que supostamente fora encontrado, foi Heinrich Himmler, que, segundo informação oficial, suicidou-se no quartel-general do 2º Exército. Entretanto, muito convenientemente, seu corpo foi enterrado num lugar não identificado e até hoje desconhecido. A história é sempre a mesma e o povo idiota acredita em tudo sempre. Até mesmo no caso da suposta morte de Hitler, defendida por Stalin, apoiado por um suposto crânio guardado em depósito na Rússia, e que depois de muito tempo fora comprovado como sendo o crânio de uma mulher jovem. E prestem atenção, esta mentira mantida por Stalin por anos foi posterior à acusação feita pelo próprio Stalin na reunião de Potsdam de que os aliados haviam auxiliado Hitler a fugir para a zona de ocupação britânica. Retornando ao caso dos dublês de Hitler, existem provas de que esses dublês realmente existiram? Sim, várias, e eu as apresento aqui, de um documentário americano televisivo, que eu apresento agora. Bentornati al Museo della Battaglia di Vittorio Veneto, qui sulla linea della memoria, lo spazio che dedichiamo a chi è curioso della storia. Oggi vi presentiamo un documento di grande interesse uscito in Italia alla fine degli anni 90. Il titolo è Hitler, l'enigma del bunker. Si tratta di un video realizzato nel 1994 dalla ABC Kane International Production. Prima di tutto permettetemi come sempre di ringraziare l'Istituto Storico Trevigiano, Comitato Provinciale dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, e il Centro Studi Storico-Militari sulla Grande Guerra Piero Pieri di Vittorio Veneto per la collaborazione che offrono quando realizziamo i nostri contenuti. Hitler, l'enigma del bunker è un video girato nel 1994 dalla ABC Kane International Production,
ed intitolato What Really Happened to Adolf Hitler? Che cosa è davvero accaduto ad Adolf Hitler? A realizzarlo furono 2 giornalisti olandesi e uno russo, Klaas-Jan Hendricks e Charles Barrand della Foreign Media Affair, gli olandesi. Como foram os conquistadores de Berlim, só os soviéticos sabiam em primeira mão o destino de Adolf Hitler. Porém, durante décadas se ocultaram as verdades com enganos e desinformações. Novas provas procedentes dos antigos arquivos secretos da KGB e de agentes da antiga inteligência soviética permitem agora rever o capítulo final da Segunda Guerra Mundial. Il 2 maggio Orlovsky era al coordinamento operativo dello SMERSH, l'intelligence dell'Armata Rossa, durante la campagna di Berlino. Nós nunca havíamos contado a verdade até o momento. É a primeira vez que falamos sobre isso. Esta é a surpreendente história do que realmente aconteceu com Adolf Hitler. O que aconteceu realmente com Adolf Hitler? Adolf Hitler, Führer e caudilho da Alemanha nazista, o homem mais odiado do século XX. Quando a guerra terminou e se dissipou o sonho nazista de dominar o mundo, uma pergunta continuava sem resposta. Onde estava Adolf Hitler? Aparentemente, o arquiteto da Segunda Guerra Mundial havia desaparecido. Teria escapado para a América do Sul? Havia se escondido em Berlim ou se suicidado? No meio dos rumores e especulações, só os soviéticos sabiam a realidade dos acontecimentos. Mas durante 50 anos a verdade foi deliberadamente ocultada. O jornalista holandês Klaus van Hendricks, em colaboração com seu colega britânico Saults Baron, precisaram de 3 anos para descobrir essa extraordinária história que estava fadada a continuar em segredo. A maioria dos russos queria saber mais a respeito da guerra. Nunca tiveram conhecimento real dos fatos. E como muitos europeus nesse momento histórico, queriam saber mais sobre o que aconteceu e o que foi a sua guerra. Esta é a primeira vez que se sentem livres para falar. Não podiam falar porque todos esses homens prestaram um solene juramento de não revelar nunca o que havia ocorrido em 1945. E agora, depois da queda do Império Soviético e a KGB totalmente sumida dentro do Império, eles se sentem livres para falar e contar tudo o que realmente aconteceu e presenciaram. Vladimir Antonov, general de divisão do Exército Vermelho, chefe da unidade que conquistou a chancelaria de Hitler. Coronel Vladimir Antonov, comandante da 301ª Divisão do Exército Vermelho. Aqui está escrito incorretamente Armata. O correto é Armata, que significa exército. Armata Rossa, Exército Vermelho. Quando Zhukovsky chegou à chancelaria, a primeira coisa que ele me perguntou foi: aonde está o Hitler? Eu disse: camarada Marechal Goebbels, ali está o general Hans Betz e um comandante da SS. Foram presos, mas não sei nada sobre Hitler. Zhukovsky disse: tem que encontrá-lo, coronel. Seja como for, entendeu, coronel? Até então, Hitler tinha conseguido iludir os soviéticos. Porém, 2 dias depois da tomada da chancelaria, encontrou-se um corpo não muito longe do bunker. Mikhail Khrushchevsky fotografou o cadáver. Eravamo stati assegnati alla cancelleria. Sì, dovevamo filmare Hitler. Mikhail Khrushchevsky, cinegrafista do Exército Vermelho. Aqui está escrito corretamente, Armata. Fomos encarregados de ir à chancelaria para filmar Hitler morto. Quando fomos para lá, sabíamos que tinham encontrado o cadáver de Hitler. Mas nós nunca tínhamos visto o Hitler pessoalmente, até aquele momento. Mas a partir de fotos e filmes que nos haviam mostrado, achamos que o cadáver era parecido definitivamente com o Hitler. Só que os alemães que foram identificá-lo não estavam certos.
Uns diziam que era Hitler e outros diziam que não era Hitler. Então o coronel pegou uma folha de papel, fez um risco vertical no centro e começou tudo de novo. Quem havia conhecido Hitler foram convidados, um por um, a ver novamente o cadáver. Então, eles teriam que marcar na coluna Hitler ou não Hitler, assim eles eram responsáveis. A maioria declarou que não era Hitler, mas alguns diziam que era Hitler. Foi difícil esclarecer se era ou não era Hitler. Depois chegou um patologista e pediu uma foto ou uma pintura que mostrasse o perfil de Hitler. Ele queria fazer avaliação de alguns detalhes da orelha. Comparou as orelhas da foto com as orelhas do cadáver. As orelhas são tão únicas quanto as impressões digitais. A partir desse exame, concluiu-se que aquele corpo não era de Hitler. Isso foi exposto aos militares, que chegaram à conclusão de que não era de Hitler aquele corpo, mas sim de mais um dublê do Hitler. A inteligência soviética sabia da existência de dublês de Hitler. In base alle nostre informazioni, a partire dal General Mikhail Milstein, chefe dos SMERSH, Operação Berlim. Quando falam em dublês, sabe-se que é um número muito limitado. Não sei o número ao certo, mas haviam poucos. Evidentemente que era um segredo de Estado e que poucas pessoas, poucas mesmo, sabiam disso. Tanto que os dublês apareciam em diversos lugares ao mesmo tempo. Às vezes em Berlim, às vezes também em Frankfurt. Dependia também do número e eles apareciam em vários lugares ao mesmo tempo. Os homens do SMERSH suspeitavam que o corpo parecido com o de Hitler havia sido colocado ali com a intenção de desorientar-lhes e afastar-lhes da verdadeira pista. Comentou-se de supostas aparições de Hitler. E na Conferência de Potsdam, em 1945, Stalin acusou os aliados de terem ajudado a Hitler fugir para a zona de ocupação britânica. Havia nascido, então, a Guerra Fria. Por que eu apresentei esse trecho aqui do documentário de Charles Barron e Klaas-Jan Hendricks? Porque quando assisti esse documentário pela primeira vez, a primeira lembrança que me veio à mente foi o filme JFK, de Oliver Stone, onde é apresentado o julgamento de Clay Shaw no Tribunal Distrital de Nova Orleans. Neste julgamento, o promotor público acusador de Clay Shaw no assassinato de JFK, interpretado por Kevin Costner, afirma, abre aspas, se a bala mágica que atingiu a cabeça de Kennedy não podia fazer o trajeto dito que fez, então é porque houve mais de um atirador. E se houve mais de um atirador, por definição, foi uma conspiração. Fecha aspas. Neste caso de Hitler, é a mesma coisa. Se houve vários dublês de Hitler, é porque houve uma conspiração. Agora, pessoal, prestem bastante atenção nisso aqui, hein? Muita atenção. Se há dublês, é porque existe uma conspiração. Entenderam?
E vocês, meus amigos, qual é a opinião de vocês? Adolf Hitler, Heinrich Himmler e Martin Bormann permaneceram no Brasil? Desceram para a Argentina? Se separaram pela América do Sul? Ou retornaram para a Alemanha para terminar a guerra? E o que estariam eles fazendo aqui no Brasil? Teriam encontrado alguma coisa de importância para eles e para os globalistas? E se encontraram, seria este o atual e verdadeiro interesse velado dos globalistas pelo Brasil? Não sei. Fica aqui essa pergunta, né? Em todo caso, eu tenho aqui um livro intitulado Ocultismo e Teosofia, de um autor chamado Laurentus. Esse livro, na página 92, tem escrito o que segue. Nos dias em que os europeus forem senhores das margens do Indo, Caxemira e Chandrabhaga, aparecerão monarcas de mau espírito, gênio violento, mentirosos e perversos, com vistas aos dois monstros do ciclo atual, ou sejam, Hitler e Mussolini, este de fim tão trágico, enquanto o outro gozando as delícias da sua pseudo-morte. Ora, o autor desse livro, Laurentus, parece que ele faz uma afirmação com muita certeza a respeito da sobrevivência de Hitler à Segunda Guerra Mundial, não é mesmo? Esse livro eu comprei logo que eu me mudei para São Lourenço, que eu estava em busca de algumas respostas. Eu comprei de uma senhora. E esse livro aqui foi um livro que já era usado, bem velho, caindo aos pedaços, de uma pessoa que comprou no Rio de Janeiro em 7 de março de 1949, está aqui, 1949. Bom, eu me mudei para cá, para São Lourenço, final de 98, eu não me lembro exatamente a data que eu comprei, mas certamente foi antes de 2003, quando houve uma nova edição desse livro. Ocultismo e Teosofia, Laurentus. Nesse livro, esse comentário está à página 119, que eu vou mostrar para vocês. Vamos ver se dá para ver, não é? Ocultismo e Teosofia, Revelações à luz da eubiose, página 119. Ok? Então, esse livro teve uma edição em 1949, que é aquela que eu comprei, uma em 1966 e outra em 2003. Logicamente que na época em que eu comprei não existia essa de 2003, por isso eu comprei aquele livro velho de sebo caindo os pedaços desta senhora. Agora, quem se interessar por este, existe a venda, está cheio aí a venda na internet, ok? É isso aí. Vamos ficar no aguardo de alguma resposta mais objetiva, né, a respeito da sobrevivência de Hitler. Não é mesmo? Aí vem uma grande questão. Um problema, uma preocupação para esse ano de 2024. Tá saindo muito filme e muita notícia falando que vai cair a internet e a eletricidade. Isso. Né? Isso está gerando uma preocupação nas pessoas. Eu fico só monitorando o que o sistema está dizendo para as massas, né?
Final do ano passado sai um filme chamado O Mundo Depois de Nós. Aí você fala, mas é filme, né? Calma. Hollywood não é uma indústria de entretenimento. É uma indústria de propaganda. Pô. É operação psicológica. É controle da mente e do coração, né? O Coronel Visacro já conhece bem, né? Ensina bem. Então, Hollywood tem um escritório de ligação com a CIA, pô. Se você pega aí no meu livro A Beira do Abismo, eu conto a história de um agente da CIA chamado Chase Brandon, que se aposentou recentemente, e ele era a conexão da CIA com Hollywood. O cara passou as informações pro filme Missão Impossível 3, aquele seriado famoso 24 Horas. Era a CIA que passava as informações para Hollywood para fazer o filme daquele jeito. Então, pense uma coisa comigo. Sempre que você está assistindo uma série na Netflix ou um filme, você não está vendo uma obra de entretenimento. Você está vendo um projeto de operação psicológica. É uma propaganda do Estado norte-americano. Boy, we're pilgrims in an unholy land. Doctor? Where is it? How did you get here? Where is it? I want it! You came back for the book? Why? My father didn't want it incinerated. Is that what you think of me? I believe in the Grail, not the swastika. I believe in the Grail, not the swastika. You stood up to be countered with the enemy of everything that the Grail stands for. You stood up to be countered with the enemy of everything that the Grail stands for. Who gives a damn what you think? You do! All I have to do is squeeze. All I have to do is scream. Got it. Let's get the hell out of here. Após ter lido este livro, Ocultismo e Teosofia, digamos, por volta do ano 2000, quando chegou no ano 2003, eu comprei essa nova edição, Ocultismo e Teosofia, à luz da eubiose. Por quê? Porque eu fiquei com a impressão de que o autor do livro, Laurentos, não estava blefando, não. Ele sabia com certeza o que ele estava falando sobre a sobrevivência de Hitler após a Segunda Guerra. E eu tinha motivos para pensar assim. Quais eram esses motivos? Simples. Um deles é que Laurentos é o pseudônimo de um senhor chamado Henrique José de Souza. O segundo é que este senhor, Henrique José de Souza, foi o fundador de uma instituição chamada Sociedade Brasileira de Eubiose, sediada nesta cidade de São Lourenço. Terceiro, esta sociedade presta culto ao Graal. O quarto motivo, este senhor, Henrique José de Souza, se intitulava como sendo reencarnação de Jesus,
Daí ter feito a inversão das iniciais do seu nome, HJS, para JHS, pelas quais ficou conhecido entre os seus seguidores da eubiose. Henrique José de Souza. Henrique José de Souza, Salvador, 15 de setembro de 1883. São Paulo, 9 de setembro de 1963. Foi um eubiota, estudioso do ocultismo, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose e reconhecido como patrono de diversas lojas maçônicas e instituições de cunho cultural espiritualista, além de ter realizado diversos estudos iniciáticos acerca da espiritualidade e da identidade cultural brasileira. Precursor do movimento eubiótico, manteve ainda, ao longo de sua vida, relações com experiências de iniciação do budismo esotérico e da teosofia. Não sendo bastante, antes de eu me mudar para São Lourenço, e por suspeitar de uma verdade subjacente aos filmes de Indiana Jones, baseados em fatos verídicos, como, por exemplo, a busca do Santo Graal pelo Indiana Jones da vida real, o coronel SS Otto Hahn, eu tratei de investigar a biografia de Adolf Hitler. Para isso, busquei o autor biógrafo de Hitler, mais respeitado mundialmente, alemão, jornalista e contemporâneo de Hitler, Joachim Fest. O livro é este aqui, ó, intitulado Hitler. Na época, eu não sei se já existia esse livro, porque isso aqui é uma edição nova, mas na época eu comprei num sebo esse mesmo livro, só que edição antiga, e era um tijolão de 1.200 páginas aproximadamente. E eu agora comprei esse livro, adquiri, porque é um livro documento. É uma reedição do livro antigo de aproximadamente 1.200 páginas, que eles dividiram em 2 volumes. São 2 volumes. Primeiro volume e o segundo volume. Então, por que esse documento é importante? Esse livro é um documento importante. Pelo simples fato de que aqui na página 275 tem escrito aqui o que segue. Na festa de Natal de uma sessão do partido em Munique, conseguiu estimular a confiança, ele, Hitler, conseguiu estimular a confiança, comparando a situação do partido, suas perseguições e misérias, à situação dos primeiros cristãos. Arrebatado por seu lirismo audacioso e pela emoção que se apoderava da Assembleia nesse período de Natal, declarou que o nacionalsocialismo, aspas, devia realizar os ideais de Cristo, a obra que Cristo iniciara, mas não pudera concluir, ele, Hitler, levaria a bom termo. Fecha aspas. Declaração essa muito curiosa, né? Hitler declarando que o nacionalsocialismo, ou seja, o nazismo, deveria efetuar a obra, os ideais de Cristo, a obra que Cristo viera realizar na Terra e deixar inacabada? Que declaração, hein? Bombástica essa. Seria possível? Essa declaração de Hitler é simplesmente surpreendente. E o livro de Fest é inquestionável. Ora, se o senhor Henrique José de Souza se declara ser a reencarnação de Jesus e inverte suas iniciais para se conformar às iniciais JHS de Jesus, e por outro lado Hitler afirma que veio levar a bom termo a obra que Cristo iniciara, mas não pudera concluir, me parece plausível afirmar que os dois possuíam o mesmo objetivo. E qual seria esse objetivo? Simples. O Daniel Lopes afirmou
que Hollywood tem um escritório de comunicação com a CIA para orientar a produção dos filmes. Eu vou mais longe que o Daniel Lopes e afirmo que é muito mais que isso. Eu afirmo que Hollywood, mais que indústria de propaganda e operação psicológica, é uma confraria, uma fraternidade ramo da maçonaria. Isto posto, qual a informação crucial que está sendo transmitida neste filme de Indiana Jones pelas 3 fraternidades irmãs? CIA, Hollywood, maçonaria? Resposta: o Graal. Bom, se a CIA, a maçonaria e Hollywood são 3 fraternidades irmãs compartilhando o mesmo conhecimento, é perfeitamente esperado que a Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada pelo senhor Henrique José de Souza, patrono de diversas lojas maçônicas, como afirma a Wikipédia, se inclua nessa irmandade. Dentro da Sociedade Brasileira de Eubiose, existe um quadro com a fotografia de um dos filhos de Henrique José de Souza, o já falecido senhor Jefferson Henrique de Souza. No quadro, junto com a fotografia, existe uma mensagem transmitida por ele na data de 22 de fevereiro de 2006, aos veneráveis irmãos da Eubiose. A parte da mensagem que nos interessa no momento é, aspas para ele, o excelso revelador JHS, nosso pai e mestre, afirmou que em 3005 a Agartha estará na face da Terra. Palavras do venerável Jefferson Henrique de Souza, em 22 de fevereiro de 2006. O excelso revelador JHS, nosso pai e mestre, afirmou que em 3005 a Agartha estará na face da Terra. Vocês se lembram deste livro usado que eu comprei de uma senhora? Ocultismo e Teosofia? Eu sabia que a Segunda Guerra Mundial havia sido um divisor de águas na história mundial. Por tudo que eu já havia estudado, eu sabia que Hitler estava na encruzilhada de todos os eventos do mundo moderno, incluindo o assassinato de JFK. Pois é, aquela senhora sabia que eu tinha muito interesse em pesquisas sobre Hitler. E um dia, quando eu me encontrei com ela, ela falou: seu Cláudio, eu tenho um livro que o senhor vai gostar muito. Me mostrou o livro, era esse aqui. As Ciências Secretas de Hitler, de Nagel Pennick. A busca pelos nazistas dos conhecimentos ocultos do passado. Capítulo 16, Projetando o Mundo Nazista. Na página 165, eu vou ler. Quando uma grande parte de Nuremberg foi destruída para dar lugar ao estádio de Hitler, seu arquiteto, Albert Speer, observou que um certo depósito semidemolido de peças para trens era uma visão bastante deprimente. As vigas de aço da construção estavam enferrujadas, algo que não se vê nas antigas ruínas de pedra. Mencionando este fato a Hitler, ele recebeu a ordem que suspendia o uso de aço nos prédios monumentais, já que, ao final do Reich milenar, o milênio, o aço estaria com aspecto esquálido e não grandioso. Pretendendo erigir prédios que testemunhassem a grandeza do Reich quando a sexta raiz racial aparecesse no ano 3000, Hitler ordenou que apenas materiais duráveis e caros fossem empregados em seus monumentos.
Por que pessoas tão diferentes como Hitler e Henrique José de Souza, em lugares tão distantes um do outro, como o Brasil e a Alemanha, se preocupam com alguma coisa que supostamente aconteceria no ano 3000? O que é a sexta raça que Hitler esperava para o ano 3000? O que é a Agartha? Por que a Agartha viria para a superfície da Terra? Existe algum lugar fora da superfície da Terra? Vejamos uma opinião sobre a Agartha. Com relação aos hiperbóreos, vocês se recordam que eu dei uma informação também um pouco estranha, quando eu disse assim, alguns povos de Agartha, eles conseguem, por um método lá meio estranho, jogar na superfície, ou fazer aparecer na superfície, ou seja, aqui no mundo, como a gente conhece, algumas criaturas estranhas que você está lá com seu filho, você está, né, num hospital, numa maternidade, e aí alguns seres referentes à Agartha vão lá, sabem, por uma tecnologia própria deles, que aquele bebê que nasceu tem as mesmas características, ou uma semelhança genética com um ser que foi produzido lá no mundo subterrâneo, lá no mundo intraterreno com os argatinianos. Aí eles pegam e de uma forma absolutamente... Eu vou empregar a palavra fantástica, tá? Eu não tenho outra palavra para empregar. De uma forma fantástica, inusitada, fora do comum, exótica. Isso aqui parece conto de doido mesmo, né? Mas eu não tenho outra solução, eu não tenho outra saída a não passar a informação que eu descobri, né? Ou que eu pretensamente descobri. Muitos também já perceberam isso. Eu não sou... Estou longe de ser qualquer coisa nessa vida. O que eu estou tentando dizer é que os agartinianos, eles vão lá na maternidade, substituem o bebê por outro absolutamente idêntico, geneticamente copiado daquele bebê que está lá. Aí você nunca vai perceber que, às vezes, o seu filho pode ser alguém que foi trocado na maternidade por alguém que estava lá nos mundos intraterrenos e foi aqui substituído por outro, né? Por que eu estou dizendo isso novamente? Porque os hiperbóreos são eles, muitos desses hiperbóreos que estão atualmente ocultos na Terra, são eles que financiam essa estratégia de colocar na superfície, né, no mundo material mais objetivo, pessoas-chave para que determinadas coisas aconteçam no planeta. Especialmente pessoas-chave que lidam ou que precisam lidar, que precisam trabalhar com o esclarecimento, mas não apenas isso. Eles estão imiscuídos na política, na arte, na filosofia, na ciência. Eles até um tempo atrás estavam nas fileiras religiosas, mas como as religiões foram literalmente massacrando o ser humano em termos de crença, de valores, criando situações onde a raça humana ficasse bitolada, eles não enxergaram mais possibilidade de colocar essas pessoas-chave. Mas, Josiane, você está sendo contraditório, cara. E os seres, ou melhor dizendo, e as pessoas que... E essas pessoas-chave que elas poderiam ir para a política, a ciência também não é essas coisas todas, a política muito menos, tal. Mas é porque o campo político, o campo científico, o campo artístico e filosófico, por mais que estejam já deteriorados,
esses campos ainda fornecem uma válvulazinha de escape psíquico, psicológico, onde a gente pode efetivamente ter um pouco de clareio, né? Mas isso, infelizmente, pode mudar, porque o nível dessa geração atual, do ponto de vista cognitivo e espiritual, a nossa geração ela está num processo que não é bacana, né? Então, assim, esses hiperbóreos ocultos, vocês poderão chamá-los também aqui de agatinianos, de povos intraterrenos, não tem problema, tá? Mas nem todos são hiperbóreos. Os hiperbóreos também estão ali imiscuídos nesse processo, tá? Esses caras são os que financiam a emergência na Terra de seres. Eu também não gosto da palavra seres especiais. Isso fica parecendo privilégio. E eles não têm esse tipo de conceito entre eles, tá? Eles agem em função de uma estratégia, eles agem em função de um processo evolutivo. Como muitos desses hiperbóreos sofreram uma miscigenação lá atrás, e como dentre eles havia esses seres serpentes, que eu chamo de nagas, que são os nagas mesmo, né? Esses nagas aqui, eles são responsáveis, sim, por uma tarefa, é acelerar a condição humana em termos de racionalidade. Mas não só isso. É despertar o nível de consciência da nossa raça. Maria da Graça Cabral. Ô, Maria da Graça, um abraço a você e a todos de Portugal, não é mesmo? Obrigado pela companhia. E o livre-arbítrio, como é respeitado ao trocar as crianças? Pois é, Maria da Graça. Essa é uma questão séria que para nós é chocante. Mas o engraçado, segundo os relatos que se tem, né? Isso, muitos que estudam o conhecimento oculto afirmam, de que essas crianças que, quando elas são trocadas, quando elas saem daqui e vão ficar na civilização de Agartha, elas não querem sair de lá, não. Quando elas crescem, tudo, inclusive elas são avisadas, ó, você vivia na Terra, na superfície da Terra, nós tivemos que tirar você de lá por uma estratégia e tal, mas sua mãe está protegida aqui, nós estamos dando um jeito de seus familiares educarem bem lá o seu outro eu, que é parecido com você. Aí eu vou perguntar para você, você quer voltar para lá? Aí o cara diz assim, não, eu quero permanecer aqui, que aqui tá bom demais. A resposta mais satisfatória é, eles não querem sair de lá, tá? Agora, do ponto de vista ético, isso é errado, né? Do ponto de vista ético, né? Você vai lá, tira um bebê com a sua, né? E troca um menino, coloca outro lá. Isso na nossa visão humana, é algo terrível. Mas eles fazem as coisas objetivando uma estratégia lá na frente, né? Hoje, sabe-se com 100% de certeza que o ataque japonês a Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941, foi planejado pelo governo americano antecipadamente para levar os Estados Unidos à guerra. História, amigos e amigas, tenham sempre em mente, é a operação psicológica de propaganda contada pelos vencedores. Nossos pensamentos e comportamentos são e sempre foram formatados por propaganda, seja ela acadêmica, científica ou religiosa. Mas nada é real, nem mesmo esse planeta em que vivemos ou a nossa própria vida são reais. Por isso, a célebre frase, conhecereis a verdade e ela vos libertará da prisão em que vivemos. Meu pai era alemão de um grupo nazista que veio para o Brasil antes da Segunda Guerra Mundial, preparando a invasão do Brasil em 1939. 2.000 nazistas vieram para a Amazônia. Em 1939, quando os Estados Unidos elaboraram um plano estratégico para toda a guerra, já prevendo o conflito, chamado de Plano de Guerra Rainbow Five, Dia da Mentira. A verdade sobre Franklin Delano Roosevelt e Pearl Harbor. Robert B. Stinnett.
Sobre o livro. Em Day of the City, Robert Stinnett apresenta o capítulo final definitivo sobre o maior segredo da América e o nosso pior desastre militar. Com base em 20 anos de investigação e acesso a dezenas de documentos anteriormente confidenciais, Stinnett prova que Pearl Harbor não foi um acidente, uma mera falha da inteligência americana ou um brilhante golpe militar japonês, ao mostrar que um amplo aviso sobre o ataque estava na mesa de Franklin Delano Roosevelt e, além disso, que um plano para empurrar o Japão para a guerra foi iniciado nos mais altos níveis do governo dos Estados Unidos, ele acaba alterando profundamente a nossa compreensão de um dos acontecimentos mais significativos da história americana. O Kuwait parece que a família real lá tinha membro casado com um banqueiro europeu, entendeu? Então, e com gente da nobreza europeia. Então, você vê assim, tá tudo... Todo mundo com relação com todo mundo. E é aí que eu vejo o elemento espiritual. Porque seria impossível, você concorda? Alguém conseguir, ou um grupo de pessoas mesmo, conseguir controlar uma complexidade dessa. Não dá, é impossível. Não dá, né? Aí como. você vê que... E sem contar que o mundo vão acontecendo coisas que não tem como planejar, né? Uma pessoa morre antes da hora. Um líder desse, às vezes, que está encarregado de uma função que não tem outra pessoa com capacidade para fazer, o cara morre. Morre, exatamente. Bem observado. Tem o imponderável. É o imponderável. Então, eu não consigo imaginar todo esse processo sem colocar aí um elemento espiritual, um componente espiritual que fala o que unifica tudo isso, né? Porque quando a gente começa a olhar essas simplificações, elas não param em pé aí. Quando você vê o cara fala, não, tem esse grupo aqui, tem um grupo de sionistas que estão trabalhando aqui, tá, mas e aí? Como que a gente explica que o Henry Kissinger estava enganando o governo de Israel para ajudar os banqueiros americanos que não tinham conexão com esses mesmos... Como você explica isso? Tem um livro lá, As Conversações Secretas de Henry Kissinger. Era assim, com o Rockefeller eles fizeram a China, né? A abertura da China também dependeu dele. Ele que levou o Nixon lá, né? E ele queria negociar realmente com os árabes, ele queria fazer uma paz com os árabes, ele mandou Israel suspender ataques para ele chegar a negociar com os árabes. Não, e segundo o que está nesse livro, ele mentiu. Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora do financiamento do George Soros, que aparentemente está por trás dos movimentos pró-Hamas e anti-Israel nos campos universitários americanos, né? Como é que pode o George Soros, que é judeu, né, é de família judia, de origem judia, está investindo ou ajudando movimentos que são contra o Estado de Israel? O que será que tem por trás disso daí? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Zeta Combate, Minha Barba Servirá de Peruca ao Lex Luthor e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o George Soros aparentemente está financiando estudantes antissemitas com salário de até R$40 mil para se dedicarem 8 horas semanais à organização dos protestos. Que protestos são esses? São protestos em várias universidades americanas aqui. Tem várias universidades. Começou na Universidade de Columbia, em Nova York. Eu tenho falado sobre esses protestos lá no meu outro canal, no canal Mundo em Revolução, em que eu falo também da guerra de Israel, da guerra da Israel contra o Hamas e coisa e tal, e também da guerra da Ucrânia com a Rússia. É claro que existe uma componente espiritual. Aliás, é ao contrário. Tudo é espiritual, com uma componente física material. Existem dois deuses em guerra. Um, o verdadeiro Deus da Terra, o Filho da Virgem, Jesus. O outro, usurpador, o filho da prostituta Javé. Os globalistas são Malaquim ou anjos do filho da prostituta. Esses anjos globalistas de Agartha possuem mente colmeia. São fisicamente separados,
mas com mente coletiva. Eles são mais poderosos juntos do que quando separados. Os globalistas, como anjos, ou em hebraico malaquim, são os intermediários entre o filho da prostituta Javé e a massa humana. Os dois lutam pelo Graal, que pertence a Jesus e está no Brasil. Pega pra capar, será aqui. Acautelem-se, pois.